Muito bom dia, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste. Estamos em nossa campanha de crescimento espiritual chamada Servos, pensando na letra O e estabelecendo aqui o desafio da oração como ferramenta para que busquemos forças no Senhor para continuar. Estamos continuando a leitura que fizemos no domingo à noite sobre 2 Reis, capítulo 20, dessa vez a partir do verso 8. Pensando em Ezequias como um exemplo daqueles indivíduos que nos ensinam muito a respeito de orar quando a situação é diferente, é difícil, é considerada imutável. Vimos na semana passada que o profeta Isaías trouxe a Ezequias a mensagem de que ele morreria, e a reação de Isaías à notícia ruim foi orar, pedindo ao Senhor que lhe desse mais tempo de vida. A partir do verso 8, a gente vai observar outros argumentos que o profeta Ezequias, o rei Ezequias, vai compartilhar e que deve nos ensinar também algumas coisas. Do verso 8 até o verso 11, a gente observa Ezequias pedindo ao Senhor um sinal de confirmação a respeito de uma promessa que Deus lhe fizera. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que de hoje a 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere ver que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 degraus que havia descido na escadaria de Acás. Observe que o servo do Senhor quer ter certeza de que de fato Deus o curará e que ele terá condições de subir ao templo em 3 dias. Talvez você fique pensando, por que ele pediu um sinal? É bem simples. O profeta Isaías acabou de dizer que seu fim estava próximo e que não sairia com vida daquela doença. No mesmo dia, retorna e diz que agora viveria e seria saudável outra vez. Ele precisava de uma maneira mecânica de ter a certeza de que Deus estava com ele naquela situação. Observe também, meu irmão, que ele teve a oportunidade de escolher o sinal e definir o critério como Deus revelaria a sua vontade. Foi permitido ao rei o privilégio de escolher entre o milagre de fazer adiantar ou de fazer retroceder a sombra do relógio de Acás. Ele quis ver a sombra retroceder como um sinal mais significativo. Evidentemente, a sombra do relógio de Acás podia ser vista claramente do dormitório onde estava o rei Ezequias. Observe também que o profeta Isaías clamou ao Senhor e que ele alterou o tempo, voltando o relógio do sol. O relógio de Acás foi evidentemente um relógio de sol marcado na escada ou nos passos de Acás. Não se sabe quanto tempo um grau no relógio representava, mas o retrocesso da sombra no relógio certamente representava um milagre no movimento do sol para trás, o que resultou no aumento da duração do dia. O que a gente observa na sequência dos versículos? A gente observa, por exemplo, no verso 7 de 2 Reis, capítulo 20, que o Senhor decide curar Ezequias usando um recurso natural. Então disse Isaías: preparem um emplasto de figos. E eles fizeram, e o aplicaram na úlcera ou no furúnculo, e ele se recuperou. Há aqui 2 lições interessantes. Os servos do rei receberam a ordem de preparar um emplasto de figos. É interessante notar que era bem conhecido o valor curativo de um emplasto de figos no tempo de Isaías. Os servos do rei obedeceram a ordem e ele foi curado. Aquele homem que não tinha esperança e que lamentou a sua morte iminente e precoce agora tem a sua saúde e a sua vida recuperadas. Com certeza vai poder desfrutar da bênção do Senhor pelos próximos 15 anos que Deus lhe proporciona como uma dádiva. Essa é uma das passagens mais belas das Escrituras. É uma oração e um cântico que Ezequias compôs e que, desde que foi curado de sua enfermidade mortal.
Se você quiser olhar, essa passagem apresenta-se em Isaías capítulo 38, dos versos 10 ao 20. E eu quero convidar você exatamente a abrir a sua Bíblia naquele texto de Isaías 38, de 10 a 20. E eu vou dividir essa poesia em dois momentos, do verso 10 ao 14, a angústia e o desespero do servo na presença da morte. O que esse texto nos ensina? Olha aí, ele diz que o servo, diante da realidade da morte, considerou que ainda não era o tempo e que seria um grande desperdício. O servo, diante da realidade da morte, considerou ir para o Sheol e permanecer lá por toda a eternidade era um grande prejuízo. O servo, diante da realidade da morte, sentiu desgosto de não ver mais o Senhor agindo neste mundo. O servo, diante da realidade da morte, sentiu a dor e a separação com outros seres humanos. O servo, diante da realidade da morte, revela o sentimento de perda e de separação abrupta, descrevendo como uma ação do vendaval que arranca uma tenda do solo. O servo revela seu sentimento de perda e separação abrupta, descrevendo como uma ação do tecelão que corta a linha do tear. O servo revela sua tristeza pela morte repentina que lhe foi anunciada pelo profeta. O servo revela sua ansiedade e clama pela misericórdia até a madrugada. O servo revela sua dor simbolizada pela fragilidade de uma presa que é rapidamente despedaçada por um leão. O servo revela sua angústia diante do predador e a semelhança das aves apenas faz ruídos que exprimem o seu medo. O servo revela seu cansaço e declara que seus olhos estão voltados para o alto, à espera do socorro. O servo revela sua opressão e clama que Deus lhe seja um fiador. Do verso 15 até o 20 desse texto de Isaías 38, que é uma canção composta por Ezequias, a gente observa a profunda gratidão do servo diante da promessa de Deus. O servo declara sua convicção de que aquela situação estava sob o controle e direção do Senhor. O servo declara sua amargura de alma em face de sua condição vulnerável que aquela doença mortal lhe impunha. Ele argumenta com o Senhor a respeito dos apegos que seu espírito possui. Ele suplica ao Senhor que lhe ofereça cura para a doença e lhe restitua a alegria do viver. Ele indica a função pedagógica e disciplinar daquela dor e daquele sofrimento provocados pela doença mortal. Ele declara a sua grande amargura, lhe proporciona agora paz ao coração. Ele declara que o amor do Senhor foi a razão pela qual ele foi liberto da cova da destruição. Ele declara que o amor do Senhor foi a razão pela qual também os seus pecados foram perdoados. Ele declara que os cânticos de louvor ao Senhor não podem ser entoados no inferno ou no Sheol. Ele declara que a morte também não pode louvar ao Senhor. Ele declara que os mortos não podem esperar nada mais a respeito da fidelidade do Senhor. Ele aponta com clareza sua teologia, suas convicções religiosas, por exemplo, bem coerentes com o pensamento do Antigo Testamento. Ele cria que somente os vivos são capazes de louvar ao Senhor, como ele estava fazendo. Ele cria que a fidelidade do Pai pelos filhos é expressa na manutenção da vida e a consequente celebração. E o servo, confiando na salvação do Senhor, assume o compromisso de louvar a Deus durante todos os seus dias. É tempo de muita dificuldade, muito medo, muito temor, mas o Senhor continua sendo o mesmo e nós devemos pedir forças para continuar. Oremos uns pelos outros e que o Senhor, que curou Ezequias, esteja intervindo também nos milhares e milhões de enfermos por essa enfermidade chamada Covid.